O filme 100 Metros, lançado em 2016, é baseado na história real de Ramon Arroyo, um publicitário de 35 anos que levava uma vida completamente sedentária ao lado de sua esposa Ima, junto de seu filho e o bebê que ela estava esperando. Ele está num ótimo momento profissional, vivendo uma vida tranquila, autoconfiante, cheio de energia, aguardando ansiosamente a chegada do bebê. E de repente acaba tendo uma virada na história, que é quando a esposa do pai da Ima acaba falecendo e o pai dela se enfia em momentos muito difíceis, né? Passando por momentos difíceis, ingerindo muito álcool e tudo mais. E ela acaba precisando acolher ele em sua casa, no meio de sua família, lidando então com a chegada de um bebê, com a vida a dois e ainda a chegada de um idoso, né? Do sogro do Ramon na casa deles. Então, os dois estão se adaptando a essa nova rotina. O sogro de Ramon Padima é um cara tá passando por uma fase difícil e ele tá completamente rude, cheio de manias, o que tá sendo um momento bastante complicado pro casal. Até que um dia, uma noite, Ramon se questiona pra Ima que tava sentindo formigamentos nos dedos, confusão mental, e apenas pensou que fosse um fruto do estresse do trabalho, porque ele estava diante de um grande projeto. Um dia após essa conversa, Ima encontrou Ramon completamente imóvel, sentado em uma cadeira, sem conseguir fazer qualquer movimento e muito frustrado, o que gerou grande desespero no casal, fazendo com que eles se dirigissem até um hospital e, por meio de uma ressonância magnética, foi constatado que ele estava com esclerose múltipla. Após o diagnóstico, os médicos explicaram para Ramon que os movimentos deles poderiam cessar de repente, a visão poderia falhar e até a fala poderia ser afetada. Enfim, tudo na sua vida poderia mudar de repente. Ele é dedicado ao trabalho e à família e não conseguiria se imaginar dependente de cuidados. Quando descobre a esclerose múltipla, os médicos informam que a doença autoimune degenerativa já está em estado avançado. O corpo dá sinais de debilidade e, segundo um paciente, ele não será capaz de andar nem 100 metros dentro de um ano. Após perceber como a doença passou a afetar sua rotina e modificar completamente a capacidade de fazer coisas simples, como abrir e fechar as mãos, Ramon entrou em um quadro extremamente depressivo. Então, ele decide questionar as suas limitações e mostrar ao mundo sua força de enfrentar suas próprias adversidades. Ramon então decide se inscrever no Ironman, que é uma prova extremamente desafiadora que inclui ciclismo, natação e uma maratona. E durante esse processo ele começa a perceber e se comparar com super-heróis, que também sempre tinham uma fraqueza. E esse ponto do super-herói vai incluir muito na narrativa do filme. Além disso, ele tinha uma relação extremamente complicada com o sogro dele, que vai melhorar só depois de eles descobrirem essa doença, que vai gerar um elo de empatia, que antes não existia, já que o sogro achava que ele não merecia a filha dele. Então, com a ajuda do sogro e por insistência da esposa, Ramon inicia os treinos e todos os dias supera seus limites. 100 Metros é um filme sobre resiliência e superação, e render-se não é uma opção. O filme apresenta também a reta final da prova do Ironman, em que Ramon participa. Para o caso da gente ter se esquecido, estamos a falar de alguém real, de alguém de carne e osso, e não de um herói de quadrinhos. A passagem, então, no filme, com gravações do Ramon na vida real. A bainha de mielina é o principal invólucro das fibras nervosas e funciona como um isolante elétrico, porque ela é composta por lipídios, que são hidrofóbicos e não conduzem eletricidade. Ela é composta pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico e pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central. Ao longo dos axônios mielínicos, os canais de sódio e potássio sensíveis à voltagem encontram-se apenas nos nódulos de Ranvier, ou seja, nas interrupções de mielina pelo prolongamento do neurônio. A condução do impulso nervoso é, portanto, saltatória, porque os potenciais de ação só acontecem nos nódulos de Ranvier e saltam graças ao caráter isolante da mielina, que permite que a corrente elétrica se propague por todo o comprimento do internódulo sem se extinguir. Dessa forma, a baía de mielina é crucial para a comunicação rápida e eficiente do sistema nervoso, uma vez que permite a condução dos impulsos nervosos de forma muito mais veloz e com menor gasto energético. A esclerose múltipla é a principal doença desmielinizante crônica do sistema nervoso central. A Multiple Sclerosis International Federation estima que em torno de 2,3 milhões de pessoas sejam portadoras de esclerose múltipla no mundo. Dessa doença de origem autoimune, observa-se a progressiva destruição das bainhas de mielina, de feixes de fibras nervosas do encéfalo, da medula e do nervo óptico. Com isso, cessa a condução saltatória dos axônios, resultando na redução da velocidade dos impulsos nervosos até a sua extinção completa.
a denominação múltipla deve-se ao fato de que são acometidas diversas áreas do sistema nervoso central que podem ser afetadas em surtos. A sintomatologia depende das áreas acometidas, sendo mais comum a incoordenação motora, fraqueza, parestesias e dificuldade na visão. A fisiopatologia da doença inclui predisposição genética associada a fatores ambientais, gerando a reação autoimune. É uma doença progressiva com surtos sintomáticos e periódicos, de remissão que evoluem ao longo de vários anos, e não existe cura. O tratamento na fase aguda inclui pulso de corticosteroides e, caso haja contraindicação destes, o uso de imunoglobina. Para diminuir o processo desmielinizante e prevenir novos surtos, utilizam-se medicamentos como anticorpos monoclonais, imunossupressores e outras medicações específicas. A primeira forma de esclerose múltipla, chamada surto-remissão ou remitente recorrente, engloba cerca de 85% dos casos. Essa primeira forma é caracterizada por surtos e melhoras, que podem ser por tratamento ou até espontâneos. Geralmente, os surtos eles duram em torno de dias ou semanas e ocorrem em torno de uma vez por ano, só que pode se prolongar se não tiver tratamento. Em aproximadamente 10 anos, se não há tratamento, metade desses pacientes vão progredir para a segunda fase, que é a secundariamente progressiva. Nessa etapa, os pacientes não se recuperam mais plenamente dos surtos e acumulam sequelas. Eles têm, por exemplo, uma perda visual definitiva ou maior dificuldade para andar, o que pode levar à necessidade de auxílio para mobilidade ou locomoção, como apoio de bengala ou cadeira de rodas. Em 10% dos casos restantes ocorre a chamada forma progressiva primária, MPP, quando ocorre gradativa piora dos surtos. Para o diagnóstico da esclerose múltipla, são utilizados os critérios de McDonald, que consideram vários aspectos clínicos e de imagem associados à análise do líquor com a pesquisa de marcadores específicos. A ressonância magnética de crânio e coluna é a principal ferramenta para o diagnóstico das doenças desmielinizantes do sistema nervoso. Para agregar o trabalho, nós convidamos uma pessoa que convive com a doença de esclerose múltipla para uma rápida entrevista. Meus primeiros sintomas começaram com um desequilíbrio e algumas alterações na sensibilidade da minha perna. E eu comecei a tratar como se fosse uma hérnia de disco. Junto com isso, apareceu também o formigamento nas mãos, nos braços, no pescoço. E um dia em específico, eu recebi uma notícia muito triste. E é como se meu corpo começasse a formigar todinho. E o formigamento das mãos, dos braços, eles se intensificaram muito. Mas ainda estava pensando que era uma hérnia de disco. E aí eu descobri, porque eu fui fazer uma ressonância. Mas eu também comecei quase que conjunto. O desequilíbrio e o formigamento. Eu acredito que eu já tive pequenos surtos que não foram, diagnosticados como esclerose, mas o diagnóstico veio depois desse formigamento muito intenso. Durante a ressonância, parece que na ressonância já estava sinalizando um surto, que foi comprovado depois. Esse foi um surto maior, e eu tive também outro surto depois que eu vacinei contra a Covid, porque as pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm que ter um cuidado ao tomarem vacinas. A vacina ela ataca o sistema imunológico, ela mexe, e a esclerose múltipla é uma doença autoimune, Então, logo depois da segunda dose, eu já comecei a perceber um novo surto, muito mais leve do que o primeiro, também porque eu já sabia que aquilo ali era um surto e fiz a medicação bem rápido. Então, eu já tive 2 surtos diagnosticados, Mas eu acredito que eu tive outros pequenos surtos que foram confundidos com hérnia de disco, ou então, assim, alguma questão na coluna. Porque eles passam. Atualmente, a esclerose
estar bem controlada, bem regulada. Eu me preocupo bastante com atividade física, alimentação e sono, que são pilares, né, da saúde mental. Hoje eu entendo a esclerose como uma doença que se manifesta muito em função de uma desregulação emocional. Então eu procuro, através desses 3 pilares, atividade física, alimentação e sono, regular o meu emocional, porque é nítido em situações que eu fico mais estressada. O meu médico mesmo disse que existe um aquecimento das lesões e realmente é quase que uma resposta instantânea do corpo a um excesso, uma sobrecarga no emocional. E assim, eu consigo olhar para a esclerose hoje como uma mudança de chave. A doença serviu para isso, sabe? Para redirecionar as escolhas, os caminhos, as certezas. E ela me permite, assim, cuidar, né, de mim com mais gentileza, com menos rigidez. E vejo isso mesmo. Hoje a minha relação com a esclerose é de parceria, porque é uma doença para sempre, né? Eu nunca vou deixar de ter esclerose. E prefiro então, já que estaremos juntas, é bom que sejamos parceiras. E eu me cuido e ela fica quietinha. É tipo isso. Obrigada, viu, gente, pela entrevista. Espero ter ajudado e me coloco sempre à disposição.